Olá, muito boa noite. Bem-vindos à 40ª tertúlia. Não é, Luís? É verdade, quadragésima. Quadragésima. Incrível. Luís, no dia do portal 88 do 8. É incrível, eu acho que isso denuncia Mas que ficámos para metade, ficámos com o 4. ficámos com 4 e vamos a Ninguém. caminho do 8. Num dia do 8 seguramente vamos chegar às... Como é que se diz 80, Luís? Nem sei, olha, depois vamos aprender. Octagésima, penso eu. 80ª. Acho que Ah, sim. devemos lá chegar. Vamos lá chegar. Faltam basicamente 3 anos, Luís, não é? Eu nem sei, 2021, não é? 3 anos. O que E é à isso volta para nós, disso. Luís? Que À as volta contas é disso. aqui, olha, chega à centésima e sabe-se lá mais o quê, não é? Bem, vamos então. Hoje temos a nossa querida convidada, a Susana Pacheco, que nós Uhum. conhecemos particularmente bem, porque frequenta imensos eventos do Chá na Lua, não é, Luís? É verdade. Está sempre E por presente. isso é muito querida por todos nós e conhecida por todos, espero eu, não é? Uhum. Toda a gente vai aos eventos do Chá na Lua, estás a perceber, Luís, a dica? E eu E segue a eu página da vou Susana. passar a palavra para ti. Não sei se queres dizer alguma gracinha. Já sabes que depois sou eu que vou introduzir as regras muito severas da nossa querida comunidade. Sabermos quem é que foi o primeiro a querer perguntar alguma coisa à Susana Pacheco é muito fácil. Basta pôr o microfone sempre desligado durante a palestra, nessa Exato. altura da tertúlia, abre o microfone e escreve o seu nome no chat. Não precisa fazer pergunta. Basta o nome, que eu já sei que é a primeira pessoa, ou a segunda, a terceira ou a quarta. Eu vou respeitar a ordem de inscrição porque é a maneira de eu me organizar. E mais o quê, Luís? O que é que eu posso dizer? Os microfones Temos aqui, ligados para não quem está perturbar aqui a a participar, palestra. claro, vai ficar gravada Vai ficar e gravada, vai ser vai publicada. ser publicada na próxima semana, na próxima quinta-feira, Se espero tudo correr eu, bem, se não se for o Rui férias, nos alguém. ajudar. E Esta, que sim. só vai aparecer os intervenientes e que todas as pessoas que estão aqui a participar têm que falar um bocadinho mais lento, porque as pessoas do Brasil estão sempre a dizer que eu falo muito rápido. Sim, Então, sim, sim. só Pensava que... vai, só vai aparecer a minha cara, peço desculpa, a da Alexandra, que é uma, e da nossa querida hoje Ah, palestrante, exatamente. Susana. Portanto, Esqueci desse pormenor. É exato. é Está numa importante, às vezes há organização algumas só do pessoas, orador. só, Claro. só os oradores. Esqueci dessa parte. Nós estamos a ver toda a gente, E mas as mais pessoas o só veem quê? aquilo que é o orador. E por isso, Luís, passa a palavra para apresentar a nossa querida convidada, a Susana Ah, ok. Pacheco. A nossa Dizendo super o tema e convidada tudo. de hoje. Ora, a Susana Pacheco. Ora, como a Alexandre já disse, bem-vindo à 40ª tertúlia da Astrologia e hoje temos a honra de receber a Susana Pacheco, que é uma astrolover, obviamente, com o Sol em Virgem, ascendente em Capricórnio e a Lua em Aquário. Já a astrologia no seu DNA e desde pequenina que ela se sentia encantada pelos horóscopos de revistas, que plantou com certeza a semente da curiosidade que levou até o dia de hoje estar aqui connosco. Ela é formada em Ciências da Comunicação e com um mestrado em Marketing pela ISEG. E, como muitos, isto é uma coisa que aconteceu muito, Alexandra, que foi transformar a pandemia numa oportunidade e aprofundou a paixão pela astrologia. Portanto, a pandemia também trouxe coisas muito boas Verdade, de aconteceu muito. conhecimento, é verdade. Ela estudou com o Luís Resina, a astrologia transpessoal e humanista, com a Carla Melf em astrologia evolutiva. Atualmente, com a maior parte também começamos a querer saber as raízes e estar a estudar a astrologia tradicional e aprofundar temas como a astrologia kármica e sinetrias com o Mas, Paulo ó, Luís, Cardoso. tens que dizer com quem é que foi tradicional. Isso, desculpa, não posso deixar passar. Olha, eu não tenho aqui apontado, mas se Mas eu sei de quiseres, cor, porque é a minha então querida pronto. Filipe e a Patrícia, quer dizer, não dá. Pois, Moira. E também, já agora, também tenho feito alguns workshops com a Isabel Parreira, da Stars You, para quem a segue no Instagram. E já agora com o Paulo Cardoso, se faz favor. Sim, já disse, mas posso repetir para ouvir com o Paulo Cardoso também, as sinastrias, que está agora a fazer executar, e também já o modo anterior, que é a astrologia kármica. Mas passando à frente, em 2021, a Susana abriu uma página Luminars no Instagram, onde se inspirou no livro da Luminaris, que também há uma série, se não me engano. Para quem quiser depois dar uma vista de olhos, é interessante, em que partilha lá a sua paixão não só pela astrologia, mas também pelo tarot. Também é uma coisa que, mas hoje aqui nos traz a astrologia. E então, a Susana vai nos guiar nesta, vamos chamar, mini palestra, com o tema Os Luminares, a dança eterna do Sol e da Lua, na integração do eu, que a Susana amavelmente nos vai trazer hoje, aqui. Portanto, passo a palavra à Susana assim que ela puder. Susana, o palco, Susana? já está Ok. aqui, Obrigada, é todo teu. Podes começar. obrigada, Luísa e Alexandra. Boa noite a todos.
Então, eu estou aqui a partilhar aqui a minha apresentação, espero que já estejam todos a ver. E é efetivamente isto que o Luís explicou e a Alexandra também. Estou muito entusiasmada de estar aqui a falar com vocês, porque já vi muitas palestras, gostei muito de ver, muitos colegas meus estão aqui também a assistir, então estou-me a sentir muito bem, confortável e ao mesmo tempo entusiasmada para falar sobre o Sol e a Lua, que é mesmo a minha, foi um dos pontos de partida para tudo o que aconteceu na minha vida astrológica, por assim dizer, e dou especial atenção, não é? Pois quando estou a analisar mapas hoje em dia. Então vamos começar. O que eu queria trazer hoje é uma reflexão, sobretudo, e um ponto de partida para nós aplicarmos na nossa vida. Então, sobre mim já falámos, não vale a pena estar a repetir, depois também estará presente. E vamos então definir o que é que são os luminares. Os luminares está no dicionário, nós fomos procurar no dicionário, está definido como fonte de luz, quem ilustra algum assunto ou instrui a humanidade, também na astronomia, o astro que emite ou reflete luz, em especial e particular o Sol e a Lua. Pode também ser o sentido figurado quando nós nos estamos a referir a uma pessoa de grande sabedoria, por exemplo, e também conhecido por luminário ou luzeiro. Também ouvimos muitas vezes estas duas expressões, por assim dizer. Então, nós somos resultado destas duas polaridades, não é? Eu trago aqui duas frases muito marcantes também de uma grande inspiração, que eu sei que muita gente também tem aqui e que muita gente teve a sorte que eu não tive, que foi de conhecer a Maria Flávia, e ela também faz parte do meu percurso, porque antes de eu começar a estudar eu via muita coisa dela que estava disponível no YouTube, e a pandemia deu-me essa possibilidade de abrir a minha própria consciência e de dizer, não, é agora que eu vou estudar astrologia a sério. Fazer o que eu sempre quis, na verdade. E então ela falava muito sobre isto, ela falava muito bem e de uma maneira muito inspiradora sobre o Sol e a Lua. Então eu também trago aqui algumas coisas que ela transmitiu, porque ela também, ela própria era inspirada por muitos textos e muitos autores que eu sou também, como por exemplo a Liz Green, que eu vou falar também hoje. Então, a agenda, porque ascendente em Capricórnio, Sol em Virgem tem que estar tudo organizado. Então, primeiro começamos pela Lua, depois pelo Sol, os insights sobre o Sol que eu trago, e depois tenho aqui uns exemplos práticos que eu vou passar, não para analisar os dois mapas se impossível, mas para analisar estes dois pontos, em particular dos luminares nestas pessoas e porque é que a história delas talvez tenha sido assim e não de outra maneira. Então, começando aqui, pela Lua, efetivamente, nós ligamos a Lua logo automaticamente algumas palavras-chave, todos nós, como o feminino, a infância, o passado, as emoções. Nós dizemos muitas vezes em astrologia que é o nosso lado emocional, mas subconsciente, e também a figura materna. E tenho aqui a figura da deusa Tríplice, como também vou falar da mitologia aqui no próximo slide, que é Hecate, e que eu também aprendi quando estive a fazer outros estudos sobre o feminino, que se liga às fases da lua. Então, a lua cheia aqui a representar a mulher gestante, a lua crescente a representar a donzela e a mulher mais velha, não é? Que representa, no fundo, a imagem poderosa da feiticeira e da lua minguante. Então eu acho isto muito incrível e que no fundo nos liga também às várias faces que a lua tem, porque nós sabemos que a lua tem muitas faces. E vem muito desta mitologia que eu também vou transmitir, ou vou tentar, porque isto dava uma palestra só sobre a lua, vocês vão perceber, não é? E então eu tentei resumir, às vezes é muito difícil, mas eu tentei. Então, primeiro com estas imagens, que eu até vou deixar aqui um minutinho só para verem, só para observarem, elas vão estar em mais marca d'água a seguir, mas, ou seja, nós já conseguimos ver aqui muitas figuras até mitológicas, a Circe, a Hécate, a figura de Cedeira dos Destinos, não é? No fundo, a roda da fortuna, a deusa da fortuna, a Lilith com Eva, o paraíso e a lua, que nós conhecemos a lua branca, a Eva, e a lua negra, a Lilith, a imperatriz, aqui com uma carta de tarô, o nosso útero. Portanto, todas estas figuras que nos evocam esta face mitológica, estas várias faces mitológicas que a lua tem. E a seguir tenho também aqui as nossas. Nós, olhando para estas imagens, as nossas palavras-chave, no fundo, que eu também já fui dizendo, que a Lua está ligada à criação. E eu falava também disto
antes com a Alexandra, que é as mulheres são sempre vistas com este potencial, não é? O feminino, as mulheres, o feminino, nesta mais abrangente concepção, estão sempre ligadas, elas não precisam sequer de conceber para ser ligadas à criação, aos filhos, mas também é um lado que foi sempre visto como assustador, de uma certa forma. Eu também queria transmitir isto aqui, porque existe uma face sombria, ou que eu acho muito necessária, atenção, eu acho que não um erro enorme rejeitarmos este lado, mas existe este lado negro e este lado sombrio da lua, que é foi chamado, não é, de magia, feitiçaria. As deusas estavam ligadas à magia, à feitiçaria, não é? Nós sabemos disso. Nós temos várias histórias na mitologia que falam de Hécate ser relacionada com a Lua, com o mundo dos mortos, com esta tripla face, ela fazia toda esta perspectiva da vida e da morte, não é? A Circe, que era sua filha, também ela foi definida como uma feiticeira, especialista, é muito curiosa, em venenos e drogas, neste sentido da cura, da alquimia também. E depois temos um lado maternal também, se nós formos ver, por exemplo, Deméter era a deusa da agricultura, portanto, tudo aquilo que nós temos em abundância no mundo é-nos dado por esta imagem também mitológica. Era a mãe da Perséfone, era responsável pelos ciclos também das nossas estações. E temos a figura também do lado do casamento, da família, que era, por exemplo, a deusa Hera. É o lado maternal da lua, não é? É a deusa que protege o casamento e a maternidade. E nós também falamos dela na astrologia. Então vem aqui muito. Isto foram tudo conceitos que também a própria Liz Green, no livro dos Luminares, que eu sei que também muitos gostam e também já leram, fala sobre isto, não é? E eu tive, realmente, quando li isto, fiquei com uma. Ou seja, a complexidade disto, mas a aplicabilidade disto é muito real. Apesar de tudo vir do mito, tudo se encaixa perfeitamente na nossa vida. Então achei muito interessante trazer-vos para esta introdução sobre a Lua. Depois, a Lua, ela liga-se muito à primeira, eu costumo dizer que é como nós nos relacionamos muitas vezes sem perceber, não é? Nos primeiros anos da nossa vida, e às vezes até bastante tarde, não é assim tão pouco tempo, tem a ver com esta ideia de que a nossa primeira relação humana é com a nossa mãe. Isto é verdade. Nos nossos primeiros 18 meses de idade, nós temos uma dependência materna, e a Maria Flávia explicava isto muito bem. Ela dizia mesmo: a Lua é um planeta morto, ela reflete a luz do Sol, portanto, ela é um planeta refletor e é o vazio que nós carregamos. Por isso é que às vezes nós não percebemos muito bem e temos um medo, como nós dizemos às vezes que quando sai, por exemplo, uma carta do tarot, que eu também faço, não é? Uma carta da Lua, nós dizemos sempre que é algo subconsciente, que a pessoa até pode não estar a ver e pode não querer aceder de alguma forma, porque tem a ver com isto, não é? O inconsciente, dizia a Maria Flávia, pode definir-se como uma área de memória sombria, o registro de dolorosas experiências a que falta a luz, a que não soubemos dar significado. E depois é importante nós percebermos como é que nós vemos a nossa lua muitas vezes, independentemente, eu vou também falar das luas nos signos, muito brevemente, ela tem uma representação da nossa mãe e tem uma representação da emoção que nós partilhamos com a nossa mãe, e isso parece uma coisa muito abstrata, no sentido em que, ok, é a relação que eu tenho com a minha mãe, mas no fundo, se nós formos a pensar, e muitos de nós já temos esta consciência porque somos astrolovers, né? Estudamos astrologia, é que as nossas outras relações humanas, relacionamentos afetivos, vão repetir um padrão que nós não resolvemos de alguma forma, uma falta lunar que nós não resolvemos de alguma forma. Mas claro que nós não nos podemos, isto também é uma ideia que eu queria passar aqui, nós não nos podemos desligar da nossa lua. A lua representa também o nosso corpo físico. E muitas doenças que nós temos e até somatizamos no nosso corpo, elas têm a ver com uma quebra ou com uma falta lunar também não resolvida. Ou evitar, por exemplo, sentir alguma emoção durante muito tempo vai com certeza causar, apesar de eu nunca ter aprofundado o tema que acho interessantíssimo da astrologia médica, mas vai com certeza trazer uma grande falta lunar e muitos aspectos complicados com a Lua, vai trazer com certeza depois no corpo físico alguma somatização da doença. E no fundo, desligarmos da nossa lua seria, ou ignorarmos a nossa lua, seria desligarmos daquilo que é o nosso lado emocional e o nosso lado que nos liga à Terra, não é? Porque se a Terra também está ligada, o feminino está ligado à lua, então o que seria desligarmos desta energia? Então, passando aqui para o próximo.
eu vou passar aqui as luas dos signos de uma maneira mais abrangente, ou seja, não falando de cada uma, que seria também muito interessante, mas para não ser super extensa. Uma ideia geral, as luas de fogo, seria Sagitário, Leão e Carneiro, não é? Carneiro é a primeira. Em signos de fogo tem a ver com esta necessidade da pessoa se sentir vista, especial, reconhecida, filha dos deuses, não é? Como dizia aqui a Lise Green. E isto vai ser sempre algo que a pessoa se vai sentir confortável a sentir ou vai procurar isto instintivamente. A pessoa até pode dizer, ai, não, não, eu não. Imaginem que se a pessoa tiver um Sol Capricórnio, mas tiver uma Lua em Leão, ela até pode ser muito séria, mas ao mesmo tempo, e mais sisuda, mas ao mesmo tempo este reconhecimento ele vai ser importante. Então, no trabalho, provavelmente, não é? Então, nós temos sempre que fazer esta ligação com o lado mais subconsciente e não. Às vezes as pessoas podem não perceber ou não querer admitir, não é? Depois, passando para as luas de terra. Luas de terra são as necessidades do corpo, não é? Como eu já falei aqui do corpo. Há uma profunda dificuldade ou maior resistência à mudança do que é material, necessitam de uma vida organizada. No fundo é isto, não é? O plano do material, o plano do físico das coisas, estar organizado. São elas a lua em touro, em virgem ou capricórnio. E fazer alguma coisa, não é? No sentido de ser útil no mundo. Passamos para as luas de ar. A lua em ar, sendo gêmeos, balança ou libra e aquário. A lua aqui precisa de contacto verbal, da conversa, do estímulo mental, do lado intelectual. Como dizia a Alice Green, e porque lhe perguntaram isto neste livro que também é de palestras e as pessoas podiam participar, uma pessoa pode ser extremamente introvertida, que existem muitas pessoas, mas tem uma lua em ar. Então isto vai sempre trazer à pessoa esta busca pelo contacto com os outros. Ainda que, lá está, a pessoa seleciona com quem vai falar. Não precisa estar sempre em festa, mas precisa de conversar. O não conversar para uma lua em ar, o não trocar ideias para uma lua em ar é muito complicado. Porque é como se as luas em ar, e nós vamos ter um exemplo no final de uma lua em ar, racionalizassem o lado emocional, as emoções primeiro que tudo, não é? E é, obviamente, a liberdade. A liberdade é um tema aqui também, não é? Num relacionamento, precisam de respirar, precisam da liberdade. E, por fim, as luas de água. É uma lua que precisa de reação emocional do outro. A troca de emoções é fundamental, e aproxima-nos da outra pessoa. Eles precisam deste estímulo emocional. Se a outra pessoa não lhe dá este conforto de se ligar emocionalmente, estas outras pessoas com lua em água vão se sentir bastante não vistas pelo outro, não estou a ser vista pelo outro e não me estou a sentir segura. Então, no caso de uma lua em caranguejo, que eu não disse, não é? Mas é caranguejo, escorpião e peixe, no caso de uma lua em caranguejo, esta questão da segurança, ela é super, super visível, super importante mesmo. No fundo, a lua, ela significa, eu já disse isto aqui, o significador é do desejo subconsciente. As pessoas podem até nem ter durante muito tempo ou muitos anos da sua vida esta visão mesmo, eu sinto que preciso disto, ou eu sempre senti que precisava disto. E também já falei que tem muita ligação à nossa infância, daí, não é? Às vezes também haver muitas memórias que nós ou não queremos aceder ou queremos dizer que foram de outra maneira. E depois, claro que além do signo, seria muito fundamental nós observarmos as casas onde temos a nossa lua, mas como esta palestra não podia ser super gigante, eu não trouxe tudo, mas a verdade é que tudo faz, e os aspectos que elas vão fazer depois com os seus planos, tudo vai ser super relevante. Isto aqui temos um pequeno resumo, muito pequeno mesmo, do que é que seriam os aspectos a Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter. Teriam sempre a ver Mercúrio com a comunicação, se fosse tenso, uma comunicação difícil. Se Vênus, por exemplo, falaria sobre o que é que a pessoa valorizaria na sensualidade, na beleza, ou se teria dificuldades nestes temas, não é? Ou não ser visto desta forma pelos outros. Marte traz sempre, Lua-Marte traz sempre uma componente, ou pode trazer uma componente de emocionalmente a pessoa ter esta, ou sentir esta agressividade, ou esta competitividade.
Júpiter, Lua já é uma abundância, mas que pode ser um exagero emocional, não é? Nós dizemos sempre que Júpiter é o expansor, então ele pode expandir para o exagero. Saturno é o que coloca a regra, então é complicado. E nós por acaso temos o exemplo de uma pessoa no final conhecida, a famosa, que tinha um aspecto tenso, Lua Saturno, e ela sofreu mesmo na vida bastante de restrições e de coisas que ela desejava, que ela ansiava, que ela não alcançou. Depois vamos ver porque muito rapidamente, só para explicar tudo o que poderia estar aqui em jogo. Passamos para o Sol. O Sol também nos evoca um caminho, uma jornada. É uma jornada como muita gente chama a jornada do herói, e por isso eu também coloquei aqui a palavra herói, que tem muito a ver com nós sentirmos muitas vezes, e isto foi uma das questões que me fez ficar fascinada pela astrologia e também perceber o Sol melhor, é que muita gente dizia-me, quando eu falava da astrologia, e não percebia assim muito da astrologia, que não se identificava com o seu sol. E eu percebo isso, e faz todo o sentido hoje em dia, não é? Que nós estudamos astrologia e perceber que isso é óbvio, não é? Para nós já é o mais óbvio, mas que na altura eu ficava super intrigada e queria perceber porque é que, então, uma pessoa com o sol em Leão, por exemplo, não teria a melhor autoestima e não se quereria mostrar, por exemplo. Pelo contrário, poderia até ter aspectos contraditórios. E então, quem é que já nunca sentiu isso ou não sentiu isso do lado dos outros, não é? Por exemplo, não pertenço à minha família, não me identifico. Porquê? Porque são questões de nós não termos ainda descoberto o nosso sol, porque, como dizia a Maria Flávia, nós não somos o nosso sol. Isto foi outra coisa que ela disse que eu guardei até hoje na minha memória e faço disto uma missão para mim, e acho que toda a gente devia fazer, que é, não é possível nós estarmos 100% já, e vai ser um caminho longo, não é? Até lá, até ao nosso Sol, porque nós estamos a construir o nosso caminho até ele, e a Lua vai ser um outro astro que nós temos que trazer sempre em consideração, não evitando tudo este lado subconsciente que eu falei antes, não é? Então o Sol liga-se aos temas do masculino, enquanto a Lua era o feminino, não é? É o contraponto, portanto, enquanto a Lua fala da nossa infância, o Sol é da nossa fase adulta, desta questão do ego, não é? Desta questão do self, desta questão do pai, não é? Do Messias, no sentido em que muitas vezes, quando nós vemos um grande clarão, um grande sol, uma coisa quase, uma epifania, não é? Que aparece ou num filme, ou numa série, ou etc. É sempre quando alguém muito luminoso, normalmente é associado a um Deus, aparece. E a consciência que ele traz, não é? E a verdade que ele traz, normalmente agregada a ele. Então, eu trago também aqui outra vez um slide, eu acho que com um bocadinho menos de referências, porque a Lua realmente tem mesmo muito mais, eu pelo menos encontrei muito mais possibilidades de referências, mas também temos aqui as divindades, não é? Temos o Messias, que pode variar, não é? No Ocidente e no Oriente, entre o Buda, o Jesus e outras divindades, no Egito era o deus Ra. Temos as divindades mitológicas como o Apolo, temos o Sol, a carta do Sol no Tarot, que é muito curioso, porque também traz esta luz do clarão, como trazia cada vez que aparecia uma figura messiânica, ou um deus, ou uma pessoa que vinha trazer uma verdade nova às outras pessoas, uma realização, não é? Então, todas estas figuras, elas evocam um pouco da mesma energia, não é? E um pouco desta consciência, não é? O sol é a consciência, como há pouco também já dizia. E aqui temos as palavras-chave que também, no fundo, falam sobre tudo isto que eu já tive a dizer. Os avatares dos profetas, os heróis solares que iam fazer alguma coisa para conquistar outra coisa, não é? Não era do nada que eles eram heróis. Eles tinham que fazer algum trabalho, tinham que fazer uma jornada para conseguir. Fala muito do coração, não é? O Sol está ligado ao coração. O Leão, o signo de Leão, ele é ligado também ao coração e ele é o signo do Sol. Por isso aqui nós já fazemos esta ligação. O signo de Leão e de Capricórnio também são muito ligados ao pai, não é? Então aqui também ligados a este campo de palavras-chave. No tarô, ela é a criança divina, portanto, o Sol também nos fala da nossa autoexpressão, enquanto a Lua falava muito daquilo que nós escondíamos, não é? E nós não queremos, às vezes, assumir perante o outro, e custa, porque são memórias até difíceis, que nós armazenamos de alguma forma, e na minha visão, na minha perspectiva pessoal, não são só nossas, na minha perspectiva pessoal, elas vêm da nossa ancestralidade,
está ligada com a Lua. No caso do Sol, eu vejo como ahm, esta energia mais de criatividade, de criar, de termos também prazer, não é? De fazer as coisas, a iluminação, a cura, não é? Portanto, aqui também ele entra aqui muito como este contraponto. Pois, o que é que a Maria Flávia também dizia sobre o Sol, que eu trouxe, que achei muito interessante, que ela dizia que é a conquista de tudo aquilo que eu falei há pouco sobre a Lua, não é? A conquista do eu face ao medo, porque a Lua, sim, nós ficarmos só estagnados nos nossos medos lunares, é nós ficarmos aprisionados e não nos chegarmos a conhecer, e não há nada mais triste do que isto, na minha perspectiva, ou seja, claro que nós não vamos de um dia para o outro na minha perspectiva também, acho que, pronto, cada um pode ter a sua, e pode haver momentos da nossa vida em que nós damos grandes saltos, sem dúvida, não tenho dúvidas disso, e aconteceu com toda a gente, mas que é um caminho a fazer, não é? O Sol, ir neste sentido, diz a Maria Flávia, ir no sentido do Sol é não ser um satélite de uma força exterior, é como se nós não tivéssemos só a ser empurrados pelas circunstâncias da vida, mas termos um pouco mais de consciência, libertarmos destes pesos, não é? Da Lua. Como eu disse há pouco, o Sol não é quem eu sou, por isso muita gente não se identifica, é quem eu posso vir a ser e por isso mudar este foco muda toda a nossa vida, não é? Porque nós não estamos a trabalhar para uma coisa frustrante que é eu não sou isto, eu não me entendo, mas sim, eu posso vir a ser isto se eu trabalhar a minha lua também, não é? E se eu trabalhar aquilo que são os meus medos, todos temos, e todos os nossos medos são diferentes porque eles vêm de um sítio diferente, ainda que muitas vezes batam em temas semelhantes. E depois ela também dizia que foi nos momentos mais sombrios que nos permitirmos ver a luz, e toda a gente já passou por situações destas na vida, em que perceberam que conquistaram alguma coisa na sua vida, mas que não foi sorte, foi terem-se levantado depois de terem caído muitas vezes ou terem tido uma grande perda. Portanto, o Sol é o fogo de origem e por isso o centro, não é, do nosso sistema planetário. E ela dizia uma coisa muito bonita que eu acredito também, que é a possibilidade de sermos alquimistas, que é ascender ao sol, é libertar-nos desta violência que são os medos do nosso passado, porque é violento nós vivermos presos a isto, não é? E também queria trazer uma adição minha a esta questão do sol, que é nós vivemos também num tempo muito solar, mas eu penso, agora aqui também deixo para a vossa reflexão, que é num sentido não sol no sentido de consciência, mas sol no sentido olhem para mim e no sentido de que isto pode tudo, lá está, todas estas questões que eu falei, pode tudo ter um exagero e pode tudo ter um extremo, que é o narcisismo, não é? Que é aquela coisa de só eu que importo, as pessoas têm que me dar valor, têm que me dar likes, têm que me dar visualizações, sofro se isso não acontece, não compreendo o meu valor além disto, ou seja, tudo isto, ou seja, um excesso de sol também poderia ser e pode ser, e eu acho que é. E está a ser mau, não é? Está a ser negativo de alguma forma. E então vamos passar para o Sol nos signos, de uma maneira também geral, já sabem que temos pouco tempo, mas tentar que toda a gente fique mais ou menos a refletir sobre o seu próprio elemento e o seu próprio signo. O Sol em Fogo, Carneiro, Leão e Sagitário, eles querem também ser reconhecidos e onde eles deveriam querer chegar, não é? Mesmo que eles não sintam isto quando nascem e quando são jovens, no final do dia ou no final de uns anos de evolução, eles podem conseguir perceber que é isto que eles valorizam ou que eles deveriam querer valorizar, não é? Isto também acontece muitas vezes, de não se perceber até uma idade mais tardia, que é normal em todos os casos. Depende de cada um e da sua evolução. O Sol em Terra, ele vai querer ser esta pessoa. Ele pode não ser, mas ele vai querer ser a pessoa que mantém, que enraiza e que materializa. Uma pessoa com Sol em Touro, em Virgem ou em Capricórnio pode ter muitos problemas de dinheiro, inicialmente, pode ter muitos problemas de trabalho, e isso até lhe causar muitas interrogações e muitas lutas. Mas a sua concretização e a concretização do seu Sol e esta consciência vai chegar quando sentir que ultrapassou estes obstáculos, no fundo. Um Sol em Ares, Gêmeos, Libra ou Balança e Aquário,
é a mesma coisa, não é? É nas ideias, é nos grupos, é no relacionamento, que isto também é muito importante, não é? É no relacionamento que equilibra e balança, falam do relacionamento, entender o seu lugar num relacionamento, não se anular num relacionamento. É aí que um sol em ar também se vai descobrir como pessoa, como identidade, porque esta passagem do sol para a lua tem muito a ver com eu já estou pronto para ser eu. Eu também queria passar esta mensagem. Eu já estou pronto para me desvincular do que me disseram que eu era, porque muitas vezes a nossa família faz isso, não é? Com as melhores das intenções, mas nós vimos todos de uma família, de um sistema familiar, e então eu estou pronto para ser eu. É muito isto que eu também queria deixar aqui, para nós refletirmos sobre o nosso próprio sol, basicamente. E sol em água é, novamente, se tens um sol em água, caranguejo, escorpião e peixes, ou peixes, e não sentes as tuas emoções mais profundas e não te consegues conectar emocionalmente nem contigo nem com os outros, então este é o teu, no fundo é o teu desafio, é o teu caminho. Tu tens que ser um sol em água, não é? Tu tens que ser um sol que vive bem, de uma maneira equilibrada, as suas emoções, não é da maneira extrema, é da maneira equilibrada. Então é isto que é o desafio, que é para onde uma pessoa com este sol caminha. Então eu trago também um tema adicional que vai fazer sentido nos exemplos, por isso é que eu também o trouxe, que eles falam no livro da Liz Green, e o Sás Portas também está nas mesmas palestras com ela, eles fazem metade-metade, e ele está muito mais dedicado aqui ao sol, e ele fala de um conceito da psicologia que é muito interessante, que eu não conhecia com este nome, mas conhecia o que é que ele explica depois, mas não conhecia o termo, que é a fome de pai. E então, ele até já é um conceito bem antigo, mas o que ele diz é que muita gente cria uma imagem quase mítica ou meio que não visível do seu próprio pai, enigmática, porque não o conheceu ou porque ele foi ausente. E isto acontece muito mesmo, muito, muito, muito. Mesmo que nós tenhamos um pai vivo, ele pode ser emocionalmente muito afastado ou ausente, ou pode estar longe de nós em tantas coisas porque nós não o conseguimos aceder. E isto acontece mesmo imenso, então em consultas e a falar com pessoas e a ver mapas, isto vê-se muito. E este conceito, o que é na prática? É uma expressão que não é dele, que é de James Herzog, é mesmo mais antiga, é dos anos 80, e que ele define como um anseio subconsciente por um pai ideal, porque se nós não temos a pessoa e não a conhecemos, ou temos fragmentos dela, nós vamos inventar metade ou mais, não é? Pelo pai que não estava lá da maneira que você ó, esperava desesperadamente que ele estivesse. Então, se as pessoas criam uma imagem, o que é que isto vai resultar? Não é? O que é que ele dá alguns exemplos? Por exemplo, as pessoas podem ter problemas em ter filhos ou pensar em ter filhos porque têm medo, não é? Sentem que não têm capacidade para desempenhar este papel corretamente. Porquê? Porque não podem dar o que não receberam, ou sentem isso. Até pode não ser totalmente verdade, não é? Porque as pessoas podem entrar num processo de cura e, obviamente, que ninguém está curado a 100%, mas as pessoas vão sentir este medo. O que é que ele diz mais? Que também cria a incapacidade da intimidade com o outro, porque a intimidade com o outro é muito mais do que nós achamos, muitas vezes, não é? Por exemplo, no caso das mulheres, que era este caso que eu trazia aqui, assumir que, por exemplo, todos os homens são distantes, porque elas estão a pensar no que elas conheceram, no que elas sentiram, no que elas vivenciaram com o próprio pai. Por isso mesmo, não é? E isto vai ser uma coisa super subconsciente que as mulheres que passam por isto normalmente só depois na terapia ou quando estão a fazer um processo de autoconhecimento, quando estão a ir ao astrólogo, é que elas se apercebem que elas estão a cair nesta armadilha. Os problemas com agressão aqui é mais específico, e claro que isto não vai acontecer a toda a gente, mas que eles referem neste livro também, o livro do James Herzog, que muitos criminosos tinham algum motivo para ter raiva do próprio pai, porque tiveram um mau relacionamento, e isto, como não é digerido, esta raiva não é digerida e aceite, então cria com que eles fossem criminosos de alguma forma agressivos. Pronto, não vai ser toda a gente, mas é um dos exemplos que ele também cita. E depois, em relação às coisas práticas do dia a dia, porque a imagem do pai e a energia do pai e a energia do masculino tem muito a ver com fazer coisas, não é? Muitas vezes diz-se que as mulheres são muito masculinas. Isso também é outra coisa que se diz hoje em dia. Porquê? Porque fazem muitas coisas, porque são muito práticas, porque andam a fazer muitos trabalhos e são muito trabalhadoras, não é?
e por isso muitas vezes são provedoras. E então há uma dificuldade destas pessoas que têm fome de pai, de alguma forma, de fazer valer o seu lado de provedor e tomar decisões de um lugar prático, decidido e não caótico ou lunar. Isto também era uma coisa que eu achei super interessante, faz muito sentido com muitos horóscopos que transmitem isto. Depois, os aspectos com outros planetas também podem causar os mesmos problemas, eu não vou estar a repetir, mas são sempre problemas de Mercúrio, de comunicação, de Vênus, por exemplo, uma Vênus muito próxima do Sol pode causar esta questão do endeusamento do pai. Se nós colocamos o nosso pai num pedestal, então também podemos trazer aí problemas para nós, para os nossos relacionamentos. Obviamente, Marte com o Sol, mais uma vez, é disputa, é competição, é esta tendência violenta que também falámos. Júpiter, mais uma vez, o exagero do ego. Pode trazer, sim, o exagero solar, que eu também falei há pouco, do mais narcísico, não é? Neste sentido. Saturno, Sol é difícil também, tudo, não é? Lua também. Pode ser esta sensação de ausência e meio que restrição da figura, ou um pai muito austero, também poderia ser o caso. E aqui o último capítulo que eu trazia é para passar também muito rapidamente. Coisas curiosas, eu vou-vos contar também a história destas duas pessoas de uma maneira muito resumida para vocês perceberem que são exemplos que encaixam no fundo, nesta reflexão que eu fiz sobre o Sol e a Lua. E é o primeiro exemplo de uma pessoa muito, muito conhecida, que já falámos muito também em aulas, e temos falado em aulas, e que eu comecei a pensar em pessoas que tivessem sofrido muito na infância. E, claro, uma das primeiras pessoas que me surgiu foi Marilyn Monroe, Norma Jean, nome de batismo, sofreu horrores, como vocês sabem, se já tiveram a oportunidade de ler alguma biografia ou de ver algum filme. Ela viveu em lares adotivos, viveu num orfanato a sua infância quase toda. A mãe dela tinha muitos problemas de saúde. Então, o que é que isto significa, não é? Uma mãe ausente, não só de corpo, mas emocionalmente ela não conseguia, não é? Ela não estava capaz de ser uma mãe presente. Ela sempre tentou estar com a mãe, ela sempre visitou a mãe, ela sempre foi uma pessoa presente, mas não é suficiente para resolver, também na minha análise e na minha visão, esta dor, porque ela tinha uma lua em aquário, vocês podem ver, ela tinha uma lua em aquário, até parecia que estava beneficiada de alguma forma esta casa 7 porque tinha lá um Júpiter, mas depois nós vemos esta oposição aqui a Neptuno e vemos também a própria lua em quadratura ao Saturno, no fundo, né? Aqui no fundo do céu, na casa, que também fala muito sobre a nossa família e sobre as nossas raízes. O que é que aconteceu? Nós sabemos então nesta quadratura as figuras parentais, elas estavam também em tensão porque ela nunca soube quem era o pai dela. E muito se falou quem era o pai dela, muito se divagou, mas a verdade é que eu também estive a pesquisar novamente e não se sabe até hoje a identidade do pai. Esta oposição que eu também já falei com o Neptuno, ela também me faz muito falar aqui e lembrar esta situação de duas coisas, na verdade, tanto da doença da mãe, desta neblina da doença da mãe, mas também com a maternidade, porque ela desejava imenso ser mãe, ela teve várias tentativas e abortou, mas acabou sempre, tanto nos relacionamentos por se desiludir, que ela casou mais do que uma vez, mas também na questão de ser mãe, na maternidade. Foi muito duro para ela, muito difícil. E esta lua, ela é regida por este próprio Saturno, que nós falámos, porque uma lua em aquário ela é regida por Saturno, e o Saturno está em escorpião, neste aspecto horrível. Ah, portanto, aqui, e numa posição do mapa que já indicaria, aqui nesta casa 4 estas restrições, e esta, é como se ela quisesse muito, muito esta estabilidade relacional e estes filhos, ou filhos, e fosse um grande desejo na vida dela, ela nunca conseguisse cumprir, porque havia sempre ali aquela situação de falta lunar, que ela sofreu com a mãe, que sofreu com a ausência do pai, que não sabe sequer quem é. A mãe tinha esquizofrenia também, que é uma doença muito difícil, muito complicada. E então eu trouxe exatamente para que nós possamos ver que, apesar dela até ter um Sol em Gêmeos e ter sido uma pessoa que se superou profissionalmente e que ela vinha de onde vinha, não é? De uma situação muito complicada familiar, e foi uma estrela, que até hoje é relembrada e muito, muito bonita, um sex symbol para toda a gente, não é?
Mas a verdade é que ela não consegue cumprir ou resolver, como nós costumamos dizer, ela faleceu com 36 anos, portanto ela não conseguiu resolver esta falta lunar. E é uma história bem difícil, é uma história que o próprio horóscopo é bem complicado e que tem vários indícios que também a própria Vênus não está bem, não é? Está uma Vênus em Carneiro. Podíamos ficar aqui horas a analisar porque realmente ela tinha vários indícios de grande dificuldade, não só nos relacionamentos, que até alguns deles foram violentos, mas na própria maternidade, não é? Que no fundo é esta questão que também nos trouxe aqui, que é a Lua. E depois tenho aqui outra história de vida e um bocadinho mais positiva, eu acho, apesar de não fácil na mesma. Ah, não sei se nós quereríamos, apesar de eles serem duas pessoas famosas, trocar a nossa vida com eles. Eu não queria, digo já, porque aqui o Eric Clapton, ele ainda é vivo, 76 anos, uma coisa assim do género. Ele teve muitos filhos, na verdade, teve 5 filhos, mas não sei se vocês estão recordados, ele teve aí um grande drama, que eu sabia desse drama, mas não sabia exatamente a história toda dele, que é ele a ter efetivamente foi criado pelos avós e eles fingiram que eram pais deles. Então é muito curioso esta história. Ahm, e diziam que a mãe dele era irmã, que era a Patrícia. Ok? Porquê? Porque ela engravidou aos 15 anos de um aviador, que pronto, ela era muito nova, não é? E ele só veio a descobrir quem eram os pais ah, aos 9 anos de idade. Então, o que é que ele tem aqui no horóscopo dele? Ele é um sol em Carneiro, ele tem uma lua em Escorpião, tem a lua oposta aqui à Vênus dele em Touro, portanto, aqui já temos uma tensão muito grande tanto nesta questão da comunicação, não é? A própria coisa da Lua ser em Escorpião já indicia também aqui algum secretismo que tem a ver com estes segredos, ocultar a verdade, não é? No fundo, ocultaram-lhe a verdade, ahm, e foi até bastante tempo. Sol quadratura a Saturno, temos ali o Saturno em Caranguejo, que também não está nada bem posicionado, não é? É muito difícil aqui a questão da paternidade para ele. Ele acaba por ter uma situação relacionada à sua própria paternidade, porque há um filho dele, um dos filhos dele, que tinha 4 anos, que caiu de um arranha-céus, e esta história é muito falada, em Nova Iorque, e foi para este bebé, para este filho, no fundo, que ele escreveu a música Tears in Heaven. E há muitas coisas aqui no horóscopo que falam sobre esta perda. Ele, na minha perspectiva, que eu não o conheço, e todos nós podemos ter a nossa, mas do que eu observo da vida dele, e depois do sucesso que ele teve, pronto, ele voltou a casar, um, e está mais estabilizado, ele teve 5 filhos no total. Eu acho que ele, de certa forma, conseguiu, equilibrar melhor esta grande dor lunar, não é? E também solar. Eu acho que no caso dele estão muito evidentes as duas. Eu acho que ele conseguiu equilibrar melhor e conseguiu curar através da própria música. Ele tem uma frase que diz: eu inconscientemente usei a música para mim mesmo como um agente de cura e funcionou. Então é como se ele dissesse que depois de ter escrito esta música, que foi um grande sucesso, e ter perdido o filho, que eu nem quero imaginar o que isso significa para a vida de uma pessoa, acho que não é possível ultrapassar isso nunca. Mas ele conseguiu ter mais filhos, conseguiu ser pai e conseguiu dar uma coisa que ele não teria recebido, na verdade. Por isso eu acho que isto é um exemplo na prática de superação desta dor, através também das suas capacidades, que eram muitas, artísticas, e também de um sol em carneiro, não é? Que de certa forma também lhe trouxe alguma força, de vencer, na vida, não é? E de conseguir este brilho, mas também esta força de iniciar coisas na vida e de não ficar parado ou estagnado. Então trouxe estes 2 exemplos, aqui para terminar, a apresentação, porque eu acho que também se ligam muito ao que eu estive a dizer na parte da mitologia
e que nós podemos observar as faces mais negras, por assim dizer, tanto da nossa lua como do nosso sol, e o percurso e a jornada que nós podemos fazer aqui com dois horóscopos que sofreram os dois, não é? Com a questão da parentalidade e que quiseram ser pais, e como é que isso se veio a revelar de uma forma diferente, não é? Em cada uma destas duas pessoas. Ah, que Depois trago. terminaste, Susana! Incrível! Sim, trago apenas uma imagem só para, pronto, para ficar bonito, para ilustrar este equilíbrio. Terminei. Queria também agradecer a todos e à Astrolosofonia por me ter Pronto. recebido. Ana. Olha, vamos todos por aqui um coração para a nossa querida Susana. Sabem fazer isso? É aqui no teclado onde diz reações. É este. Não, Vamos É pôr lá assim embaixo. agora é o mais corações. bonito que faz assim umas coisas, não é? É este aqui. Esta. Muito obrigado, Susana. Obrigada, Susana. Obrigada. Foi ótimo. Muito, Podes muito. tirar então? Falei muito tempo. Não, Não não. sei. Foi ótimo. Foi ótimo. Mais ou menos 40 minutos. Tínhamos mais ou menos a É boa. verbalizar. Foi o que eu. Mas Foi acho o que que valeu eu. com cada minuto, porque esta viagem toda que isto é sempre complicado. Nós ao princípio É, 30 minutos parecia que não, condensar, mas a mas ideia é. aqui mesmo é apertar. É as pessoas que já saberem É alguma coisa vão se difícil. relembrar. As que não sabem nada, vão ficar curiosas. E é isso o espírito da astrologia, correto? É isso que nós estamos aqui. Mas, além disso, Alexandra, Corretíssimo. Tira. além disso, que é muito para estimular a astrologia, é também estar aqui presente para poder o quê, Alexandra? Para as pessoas poderem também ter o desejo ardente de estar aqui sentados como nós. Uhum. Quem é que Claro. tem a possibilidade de agora falar com a Susana e fazer perguntas à Susana Pacheco? Feliz. Mas afinal, vai só para quem está aqui presente hoje, correto? Só para quem está aqui presente. Até agora puderam usufruir da palestra. Uhum. Agora vamos Ou começar, então, não é? alguém que esteja a ver hoje isto no YouTube e que possa mandar um e-mail aqui, alguns para aqui, algo que eu vou meter aqui, para astrolosofonia.gmail.com e escrever apenas um e-mail a dizer eu quero pertencer a esta comunidade. Correto, Alexandra? Sim, porque esta comunidade é maravilhosa, não é? Encontra-se todos os meses de forma gratuita, partilham a paixão pela astrologia, falam todos a língua portuguesa. Portanto, qualquer parte do mundo, desde que preencha os seus requisitos, ser astrolover e falar português, que é um bocado irónico ser astrolover, mas é que é tão gira a palavra. É um estrangeirismo que já está completamente É o inglês utilizado. para fazer cola nas palavras. É ótimo. Portanto, venha daí, pode fazer parte desta família. Mas agora, como ainda não faz parte da família, nós vamos embora. E vamos Uhum. ficar só nós a conversar. Adeus, Tchau. bye bye!